meus amigos, como promotora cultural, esta moça está provando comigo, que ela fica provocando coisas e começa a lembrar na minha memória. Eu fui convidado e tive o privilégio de fazer uma palestra na Academia Portuguesa da História, que fica acima do Lago do Chiado, por um grande escritor português, meu amigo, Serrão, e lá o tema que ele me deu era a fala do Brasil e Portugal. Eu disse, vou dar um choque nos portugueses aqui. Comecei brincando, dizendo o seguinte, olha, é muito simples a diferença de língua, sobretudo do Nordeste do Brasil comparado lá. É o seguinte, vocês, por exemplo, a palavra esperança tem 4 sílabas no Nordeste. Esperança. Eu estou ouvindo aqui com 2. Esperança. Esperança são 2 sílabas apenas. E comecei a dar exemplo. Vocês usavam lá, a gente ainda usa roxo com sentido de vermelho. Vocês já esqueceram essa coisa. De maneira que eu cheguei à seguinte conclusão. Vocês, portugueses, graças a Deus foram vocês que colonizaram o Brasil. Vocês nos ensinaram a língua e depois esqueceram. Hoje é uma língua cultural, parecido mais com o alemão falando, do que o português. Se eu tivesse errado, porque Esperança tem 4 sílabas, Camões, o líder da literatura portuguesa, estaria com a métrica errada. E Camões, dificilmente vocês vão me dizer que Camões também é errado. Pronto. Resultado, houve um riso, no começo um constrangimento, depois um riso, e criou-se um clima de simpatia. Que bom. Mas era essa coisa que a gente vai. Mas vamos lá conversar um pouco. Eu estou tomando de você a palavra. Na realidade, há esse trabalho todo. A orquestra, como é que você sente a orquestra no Rio Grande do Norte e esse trabalho feito por ela? O senhor estava falando sobre o seu filme e eu pensando sobre Sim. algumas coisas que me movem a estar no trabalho das artes. E uma das coisas no trabalho que a gente criou aqui, que foi um espetáculo chamado Nela Fantasia, a força motriz para criar o espetáculo foi a busca pelo encantamento, algo do belo. As artes, às vezes, têm uma função de provocação, uma função da ousadia, uma função revolucionária. Nós que trabalhamos com arte vivemos nessa força motriz de querer mudar o mundo sempre, sempre, sempre. E o Nela Fantasia me veio nessa intenção. Nós precisamos de ousadia, precisamos de verdade, mas nós também precisamos de beleza. Nós também precisamos do sorriso de Deus, né? Nesse sentido do belo, né? E eu acho que o trabalho da orquestra, eu faço esse prólogo, essa introdução, um pouco para dizer sobre qual a relevância do trabalho de uma orquestra sinfônica. Eu tive o privilégio de, assim que chegar na cidade, conhecer alguns membros da orquestra. Trabalhei com uma artista daqui que eu sou fã como pessoa e como artista, que é a Tiquinha Rodrigues. É uma mestre da cultura popular, toca violino na orquestra sinfônica e é rabequeira, além de excelente compositora. Tive o privilégio de conhecê-la logo que cheguei. Então, passei a frequentar a orquestra sinfônica muito. Era uma frequentadora da Sala São Paulo, quando vivia na minha cidade, a Sala São Paulo com grandes espetáculos, né? Vi nascer a Sala São Paulo, se transformar num prédio histórico abandonado, em uma sala incrível de espetáculos, referência no mundo. E a Orquestra Sinfônica, ela tem isso de mostrar pra gente, naquela 1h30, por aí, que dura um concerto, no tempo de uma sinfonia, o quanto a vida é sublime. O quanto, para nós, o nosso dia a dia, nós precisamos nos dedicar a cuidar desta coisa sublime que cada um de nós tem, que é a vida. Agora, é um trabalho desafiador, porque são 60 pessoas no palco, uma logística super complexa, que acaba pela própria disciplina. Eu acho que a orquestra também ensina isso para o mundo das artes, né? O maestro marca o ensaio às 14h30. Eu já fui a vários ensaios. E às 14h30, às 14h30, ele está iniciando o ensaio. As pessoas não estão chegando. O ensaio está começando. Então, acho que isso eu li há um tempo desses 9 passos para que a gente seja um país
de pessoas de viver bem, assim, né? As pessoas querem chamar de primeiro mundo, civilizados, eu acho isso delicado, é tão complexo que é melhor a gente não entrar nessa seara. Mas um lugar onde se viva bem. E os 9 passos são muito simples. Se tratava de respeito, ética, honestidade, e um deles era disciplina. E eu acho que a orquestra também ensina isso para o mundo das artes. Ensina que a possibilidade de ser disciplinado, ela dá a você a chance de fazer coisas cada vez mais sublimes. Nós enfrentamos hoje um desafio. A orquestra hoje está vivenciando um momento misto, até por isso minha função na orquestra. A orquestra é do estado do Rio Grande do Norte, o governo tem respeitado a orquestra dentro das suas condições possíveis, mas a orquestra hoje tem um quadro metade do que precisaria ter para ser uma orquestra. Então nós estamos trabalhando com músicos concursados e parte dos músicos contratados via projeto de lei de incentivo, e aí entra a minha gestão, né, e a minha atuação junto do Linus e do Luiz Antônio, que é o diretor da orquestra. Com isso, a gente teve outro desafio, tem que contratar músico extra. Depois surgiu outro desafio, porque o nosso teatro fechou, Teatro Alberto Maranhão. É a casa da Orquestra Sinfônica, era onde estava a sala de ensaios da orquestra. Como manter o trabalho? Aliás, eu já briguei nós abrigamos na Academia do Alto Rio Grande do Direito algumas vezes a orquestra quando ficou sem espaço para treinar. Primeiro lugar que nos acolheu agora, quando o teatro fechou em 2015, foi a academia, porque nós precisamos de um lugar muito grande para ensaiar e, além disso, guardar os instrumentos, que são muitos, né, os instrumentos de percussão que ficam guardados com a orquestra. Graças à academia. Nós mantivemos esses ensaios. E aí tivemos que ir para um outro teatro também. Aí conseguimos a parceria com o Teatro Riachuelo, junto de alguns patrocinadores, como Morada da Paz, a COSERN e a Unimed, né, através da Prefeitura do Natal e do Governo do Estado. Hoje estamos com o SEI Mirassol também, que é um parceiro que nos orgulha bastante. Nos colocou assim como estrela de primeira grandeza, porque nos chamou, eles colocaram como se faz nas Olimpíadas ou nos grandes campeonatos. Ele disse, patrocinador oficial da Orquestra Sinfônica. Isso nos encheu de orgulho. Todos os nossos patrocinadores são oficiais, mas ele, além de nos patrocinar, investiu recurso para falar sobre isso, comprou mídia para falar sobre isso. E isso nos enalteceu bastante. O trabalho da orquestra tem sido lindo, temporadas que Linus pensa com muito carinho, e a plateia sempre mais de 1.000 pessoas, nos assistindo em torno de 1.500 pessoas, todos os concertos. Que maravilha! Eu assisti e foi uma coisa bonita, fantástica, como das coisas que Toninho Silveira faz. Sim. Aquela apresentação do Troféu Cultura, eu participei, você organizou, e que coisa fantástica foi aquilo. Reunir momentos fantásticos, aqueles contorcionistas com dança bonita, fantástica, a música, a percussão que foi apresentada, a forma de apresentação, enfim, uma coisa encantadora na cidade de Natal, no Teatro Riachuelo, que já é uma certa, digamos assim, não é uma forma elitista de apresentação na hora que a gente está. É uma casa que tem credibilidade, pelo conteúdo que apresenta. Tá certo? Então, minha amiga, a alegria está renovada pela sua presença aqui. Fique conosco, voltamos já.